Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom dia a todos os nossos que acompanham o Islã Sem Censura, esse podcast tão desejado pelos nossos teleouvintes. Estamos hoje, nessa manhã, com nossa eminência religiosa, Haji Talib, e o seu filho, intérprete, que fará a interpretação, né, do diário para o português, Haji Nasser. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Talib. Assalamu alaikum warahmatullahi, Haji Nasser. Estamos aqui, então nós vamos começar um tema hoje abordando a questão do Hajj. Nós gostaríamos que a eminência religiosa, Sheikh Talib, pudesse nos orientar, nos esclarecer e informar a sociedade no contexto geral o que seria a questão do Hajj islâmica. Salam, Sheikh, por favor. بيقول احنا اليوم هذا برنامجنا موضوع الحج. شوية نطلب من سماحة الشيخ يشرح لنا أبعاد الحج، فلسفة بسم الله الحج. الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. العبادات في الإسلام سد حاجة As روحية devoções no Islã للنفس البشرية. são para suprir uma necessidade espiritual كل dentro العبادات بشكل do عام ser humano. Todas as devoções. والحج جزء منها. E o Hajj é uma dessas devoções. في عندنا عبادات يومية Nós temos devoções diárias, كالصلاة. como a oração كل يوم diária. نصلي Todo dia 17 rezamos ركعة 17 ruk'ah نحو الكعبة na direção da Meca, 5 orações por dia, 5 مرات في 17 ركعة em يسمونها. 17 ruk'ah. قراءة قرآن. Lemos o Alcorão, prostramos. وعندنا عبادات سنوية Também temos uma devoção anual, مثل الصيام. como por exemplo a jejum do mês de Ramadã. Sim. عندنا عبادات موسمية Existem devoções em cada estação. مثل لما الإنسان يصير عنده أموال طائلة، هذا يعني أموال يصير عنده يعمل تنظيف لهذه Como, por الأموال. exemplo, quando a pessoa يخرج tem uma منها certa زكاة، riqueza, يخرج منها ele فلوس. deve pagar os tributos. E esse tributo é considerado também uma forma de devoção a Deus. وعندنا عبادات بالعمر مرة. E também temos uma devoção que é uma vez na vida. الواجب A obrigação dessa devoção é ela ser cumprida uma vez na vida. يستحب تكرار. E é muito recomendado que ela seja repetida várias vezes, né? الحج من ضمنها. A peregrinação العمر مرة. é uma dessas devoções que é obrigatório uma vez na vida. شنو هو الحج؟ O que é o Hajj? Qual que é o significado dele? الحج هو زيارة بيت الله. O Hajj é a visita para a casa de Deus, a casa sagrada de Deus, ويقوم بمجموعة أعمال. e ali ele pratica alguns rituais determinados em dias específicos, يأديها بشكل صحيح de uma forma organizada, correta, sobre condições rígidas, في مدة معينة، في فترة محدودة، يعني مو بكل وقت. الحج مو بكل وقت. A peregrinação ela tem que مثل ser شهر رمضان. realizada الصيام. dentro dessas condições, nesse período e nesse lugar, para ser classificada como devoção. Né? شو هي الكعبة؟ O que é a Kaaba? الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون وخلق الكرة الأرضية جعل فيها رمز للتوحيد. Quando Deus criou esse mundo, ele colocou nele um símbolo de monoteísmo, رمز للخالق um símbolo divino, onde as pessoas possam lembrá-lo, recordá-lo. المدبر المبدع. Ele que é o gestor, ele que é o criador. هذا البيت الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن تحج له. Esta casa que foi erguida sobre a terra com esse simbolismo, Deus determinou obrigatório que as pessoas a visitem e também peregrinem para essa casa. عندنا عدة يعني
كلام روايات Nós temos بناء várias الكعبة narrativas, por exemplo, sobre أساسه como وأصلها. a Kaaba foi construída, né? Existem algumas Sim. narrativas. الله لما خلق الكون Quando كله Deus criou o mundo, بعث ملائكة dizem algumas narrativas que os بنوا هذه anjos الكعبة. construíram, ergueram essa هذا casa, البيت essa Kaaba, سمي بالبيت الحرام que se chama Beit el-Haram, a casa sagrada, فيه مجموعة أشياء. onde nesse local determinadas questões são proibidas, são haram. لذلك القرآن ماذا يقول؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. Por causa disso que no Alcorão Deus diz, a primeira casa que foi erguida para as pessoas na terra é a que existe em Meca. قبل ما Antes dela não existia mais nenhum outro templo, nenhum outro local que simbolizava o monoteísmo. والإنسان بحاجة إلى مكان E o ser humano, الإنسان ele بحاجة إلى necessita مكان de um يرمز local للتوحيد. يعني onde الإنسان ele possa se conectar a algum lugar que seja símbolo do monoteísmo. الإنسان يميل إلى الشيء المجسم. O ser humano, ele حالة نفسية. ele atrai para algo mesmo espiritual, mesmo a questão da devoção, algo físico, né? Material. Alguma coisa material. نحن الكعبة شو هي؟ الكعبة يعني هي O أحجار. que é a Kaaba, afinal de الكعبة يعني contas? أحجار انبنت Ela من não é uma coisa, أحجار الكرة الأرضية. ela simplesmente é uma construção em cubo erguida com pedras da terra. Sim. بناها الملائكة في قسم من الأخبار. Algumas narrativas afirmam que os anjos ergueram essa casa إنه آدم بنى. e outras Adão. Exatamente. المهم أول بيت وضع. O mais importante não é isso. O mais importante é que Deus confirma que este templo, este local sagrado, foi a primeira casa. صحيح هي dele. اسمها بيت الله الكعبة. A Kaaba se chama Beitullah, ou seja, a يعني مو casa الله سبحانه de وتعالى Deus. قاعد فيه. Não significa que é a casa onde ele mora, Sim, sim. né? لا، Onde الله ele está. خالق السماوات Deus é o criador do Criador. universo, dos céus, da مش terra. بالكعبة. Ele não mora lá. مو هناك قاعد مثل ما احنا نقعد ببيوتنا. Da mesma forma que a gente tem as nossas casas, né? A gente Sim. mora. Deus não mora ali Não naquela tem casa. casa. Não tem isso. يعني الكعبة هي رمز. A Kaaba é um والأعمال símbolo. E as práticas que são praticadas em volta dela هو لذلك الله سبحانه وتعالى لما بنى هذا também البيت simbolizam o monoteísmo. ما أريد له أن يبقى Portanto, خاليا. quando Deus criou ergueu esta casa, ele não quis que essa casa continuasse ali vazia, né? طبعا هي الكعبة هم مرت بعدة عدة É تصليحات. bom lembrar عدة que a بناءات Kaaba também passou por vários وانهدمت desastres, Demorados. destruições, reconstruções ao longo de todos Toda a história. esses anos. Sim. بناها إبراهيم. O وإذ profeta إبراهيم Abraão البيت. reergueu a Kaaba depois do dilúvio, né? Como está registrado no Alcorão Sagrado. آخر إسماعيل. شيء بنيت فيه قبل حوالي 3-4 سنوات يعني التصليحات، وما زالت التصليحات مستمرة في الكعبة. Não. E até agora essa casa ela continua, né? Em evolução. زين لذلك الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يحجوا لهذا البيت. Deus ordenou que as pessoas visitassem esta casa, peregrinassem a este ponto da terra. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Como diz no Alcorão Sagrado, foi determinado por Deus as pessoas que peregrinassem à casa dele para quem tem condições. سورة الأحزاب Surata 33, 59. Aya 59, versículo 59. وأذن في الناس بالحج يأتوك Tem um outro رجالا. versículo, irmão, que fala: chamem as pessoas e as convoque para o Hajj, que eles virão em multidões. عندنا أحاديث E كثيرة. tem várias narrativas e ditos que عندنا falam sobre o Hajj. هذا أنا قاعد أتكلم هذا في سبيل إنه توضح Eu estou falando isso para que aqueles que não sabem
não conhecem o que é o Hajj, o que é essa peregrinação, por quê, qual o motivo desses sim. milhões de pessoas irem para lá Sim, nesse exato momento. Entendam um pouco, né? sim. عندنا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا أحاديث عن الأئمة الأطهار. Muitas narrativas do profeta Muhammad, muitas narrativas dos Ahlul Bayt, alayhimus salam, تأمرنا بالذهاب. que nos ordena a visitarmos a casa de Deus. أكو مجموعة شروط اللي تجب على هذا. E existem algumas regras e condições que devem estar presentes no peregrino. إذا توفرت هذه الشروط Quando essas condições forem يجب alinhadas, عليه então a pessoa يجب عليه Cumpri-lo. deve cumprir, é uma obrigação. يعني مش يعني هيك راح للحج Não é, لا مش بإيده وإنما فرض من الخالق. ele não, خلق العباد. primeiro e mais importante de tudo é que ele tem que considerar essa viagem como uma devoção. Não é porque ele gostou ou ele quer ir lá fazer Como turismo. apenas um passeio, não. Um É passeio, não. algo. É Hajj, Sim. é devoção. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت شيئا أسرع غنى ولا أنفع للفقر من إدمان هذا البيت. Existe um hadith do profeta Muhammad que diz: nunca vi algo que enriquecesse tão rápido e afastasse tão rápido a pobreza sobre o homem do que A o Hajj, presença do Hajj. do que a peregrinação. Então, um dos benefícios é o enriquecimento. الإمام علي سلام الله عليه Imam Ali alayhi salam, الإمام o primeiro sucessor do profeta Muhammad, يقول في حديث ele منسوب diz إليه: em um dos ditos: فرض عليكم حج بيته الحرام. فرض عليكم يعني يشرح لنا ليش الإمام علي فرض عليكم حج بيت الله الحرام الذي جعله قبلة للأنام. ele diz, Deus determinou a peregrinação à casa sagrada de Deus, aquele que considerou a Kaaba como a direção para as vossas orações. وهو حقيقة امتحان. E é realmente, irmão, é um teste, viu? Sim. A peregrinação é um teste. يقول علامة لتواضعهم. Isso para يختبر الناس عن تواضعهم. Isso para que as pessoas sejam testadas com a humildade deles. لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته. Para que ele possa ser glorificado nesse teste, nesta peregrinação. هذا حقيقة من الذي يذهب إلى الحج؟ Quem vai para o Hajj? من الذي؟ كل واحد يروح؟ Qualquer pessoa? Não, Isso, há dúvidas, مجموعة né? شروط com certeza. تتوفر Existem لهذا الإنسان. 12 condições que devem estar atendidas para que um peregrino Poxa. faça uma viagem para o Hajj. باعتبار الحج سفر Porque o Hajj é uma viagem, بحاجة إلى صحة، precisa de بحاجة saúde, إلى مال، precisa de dinheiro, بحاجة إلى أن يكون الطريق precisa آمن. de segurança, Sim. dependendo de مجموعة onde a من pessoa vai الشروط sair. Então, من استطاع إليه سبيلا. man istata'a, aquele que tem condições, de acordo com o versículo, Deus diz, aquele que tenha condições, faça essa viagem. فيجب عليه أن يذهب. Então, ele tem a obrigação de ir. لذلك الله سبحانه وتعالى يسمي هؤلاء ضيوف الرحمة. Estes ضيوف que vão até o Hajj são chamados por Deus de hóspedes de Deus, hóspedes do misericordioso, os visitantes de في Deus. الحديث الشريف أن الحاج والمعتمر هم وفد الله. Existem narrativas que afirmam que o peregrino para Meca são as comitivas divinas. Sim. يعني خلال تقريبا 100 ساعة 3 أيام 4 أيام تقريبا كل أعمال الحج. São mais ou menos o Hajj, ele pode ser resumido em mais ou menos 100 horas, talvez, 4 dias.
De todo Todas o as ritual que práticas. existe na. تقريبا Mais ou menos. الواجب O essencial do Hajj الواجب se pratica em mais ou menos 100 horas. هلا بعض الناس بعضهم يروحون قبل أعمال الحج بأسبوع Existem agora grupos que vão بعد antes ما do Hajj ينتهون 5 dias, alguns ficam depois do Hajj mais 5 dias. بعد ما ينتهون هم يبقى 4-5 Depois de أيام terminar o Hajj, eles ficam mais 5, 6 dias, né? فتكون تقريبا حوالي أسبوعين Então, كذا. entre 2 semanas, 3 semanas, é o tempo que geralmente o peregrino passa lá para poder Fazendo fazer. يبدأ الحج بمن إذا عنده سؤال. Você tem uma pergunta, quer colocar? Sim, eu gostaria de falar com Shertali a questão que é também mencionado que Ismael com Abraão, يقال انه النبي اسماعيل والنبي ابراهيم que ergueram a. هم الذين يعني رفعوا قواعد الكعبة. القواعد Sim, eles reergueram a Kaaba. Reergueram, sim. يعني كان موجود. Ou seja, é um detalhe importante isso, porque determina que a Kaaba já existia. Já existia anteriormente. Isso. ويرفع إبراهيم القواعد Como Deus diz no Alcorão, Abraão ergueu as bases. جدا جميل. Foi um negócio, foi uma questão muito importante. Mashallah. Inclusive, o profeta Ismael está إسماعيل enterrado. كان يساعده يعني نبي الله هناك إسماعيل. مدفون هناك هم. أي كمان مسكون موجود. O profeta Ismael, filho do Abraão, está enterrado lá também. Mashallah. Exatamente. Lá mesmo. ما هي أعمال الحج؟ Voltando ao Hajj, quais são as práticas do Hajj? من قبل ما يدخل إلى ساحة بيت الله الحرام توجد هنالك طرق عدة طرق للذهاب إلى بيت الله. Como sabe, a Casa Sagrada de Deus, ela tem um círculo imaginário em volta da Kaaba, que a pessoa não pode ingressar esse círculo sem algumas condições. اللي رايحين عن طريق جدة لهم طريق. Dependendo de de onde a pessoa entra para a santa região, o santo ponto, né, como se diz, santo espaço, né, da Kaaba, Santo, espaço santo, dependendo de o qual... sagrado, espaço sagrado. O sagrado, de Medina é um ponto, de Jeddah é um outro ponto, né? في اللي رايحين على المدينة المنورة يعني يزور المدينة المنورة قبل ما يذهب إلى الحج يأتي المدينة طريق المدينة مكان يسمى مسجد الشجر. Existe uma mesquita chamada a Mesquita da Árvore. Essa mesquita é o ponto do início da peregrinação para os peregrinos que saem de Medina. هناك ينزع ملابس الإنسان. Ali o homem deve tirar العادية. a sua tradicional vestimenta. يتخلى عنها. Ele tira tudo. Tira tudo. فيها درس فيها. E isso tem uma grande هاي lição. فلسفة. A filosofia do Hajj se resume nisso. هاي كلها يتركها خليها على جنب. Ele deixa para lado toda essa roupa, الرئيس seja presidente, الملك seja rei, seja rico, فقير seja غني pobre, seja estão presentes professor, até العربي todo mundo, الأمريكي americano, الياباني árabe, الصيني. japonês, Todos diferentes chinês, a Deus iguais. todos, الكل واحد أمام الله. E essa Todos são vestimenta que é iguais. colocada seria ينزع lindo. هذا Ele الملابس tira, ينزع هاي primeiro ele الملابس. tira essa vestimenta بس قطع e ele شيء só من- usa 2 pedaços de pano. ينزع هذا باعتباره مخيط. A condição é que esses 2 pedaços de Sim. pano não tenham costuras, não pode ser لكن اللي costurado. يلبسه يكون لازم مش مخيط. Aquele que ele usa não pode ser costurado, tem que ser um pano. يستر بيه عورته A primeira é a parte de baixo, né, que é uma, como se diz, não é saia, né, mas assim, que da cintura para baixo, um protetor, e a outra na parte de cima. هو هذا حقيقة الإنسان أول ما يجي للدنيا ما يجي Na verdade, isso بلا ملابس بلا كذا. nos faz recordar da forma que o ser humano vem ao mundo. Ele veio ao mundo nu, totalmente nu, sem roupa, sem nada. وحينما يخرج هم E كذا. quando morre,
Quando Vamos sai numa dessa batalha, né? vida, também ele vai sem nada, sem roupa, sem terno, sem Sim. vestimentas caras, né? Essa ostentação, né? Ostentação, né? أول ما يبدأ يذهب إلى مسجد الشجرة Então, esse é o طبعا في ponto para المدينة quem vai para a peregrinação partindo de De Medina. Medina. بعد ما A ينزع mesquita da ملابسه árvore, كذا ali ele se Começa- extrai de todas as vestimentas tradicionais, roupas, ينوي الحج veste as من vestimentas يلبس الإحرام يسموه إحرام do Hajj, chamadas Ihram, Irha. Ihram, e aí depois ele faz a intenção. من يتكون الإحرام هذا اللي لبسه يتكون من 3 أشياء الإحرام اللي لبسه والنية وثالثا التلبية Em três passos, o homem já entra no estado de Ihram. Em 3 situações, o homem já pode se considerar uma pessoa que está praticando o Ihram. A primeira é a vestimenta, a segunda é a intenção e a terceira é a talbiya. A talbiya seria labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik, que é até o chamado, a tradução, até o chamado, ó meu Deus, eu vim a você. A tradução هو seria isso. الحج يبدأ بها A partir da prática dessas 3 coisas, إذا لم nesse يلبي ponto, não em qualquer ponto, لازم مسجد الشجرة أو غير ميقات. لا هو كل واحد هو هاي هو المواقع هذين المواقف. أماكن Tem que الخمسة ser em desses pontos. Ou a mesquita de Shajara, ou a mesquita de Juhfa, جحفة أماكن dependendo أخرى de onde كثير. os peregrinos entram. São 5 pontos que se entram para a santa região. لأنه الناس يأتون إلى الحج Porque o من Hajj, كل مكان as pessoas entram para a cidade de Meca em vários Vários pontos. pontos. Né? اللي يجي عن طريق المدينة يروح عن طريق مسجد الشجرة As ما pessoas que في vão para o Hajj de Medina têm que passar pela mesquita da árvore. E lá que eles devem fazer esses 3 coisas. يبدأ الحج من بعد ما يلبي A partir do momento que ele faz a talbiya, que é labbaik Allahumma labbaik, ele se considera em estado de peregrinação. لما يلبي هي التلبية شو معناها؟ التلبية O que significa a talbiya? يقول له لبيك اللهم لبيك Ele fala, كأنه labbaik Allahumma labbaik. Ó Deus, الله سبحانه وتعالى é como se a pessoa está atendendo يصيح لي o chamado de Deus. وقاعد وأنا Porque أقول له Deus لبيك. determinou no Alcorão, Ah, disse não que, adianta, olha, cara. quem tiver condições, o fiel, tem que vir para o Hajj. سبحان الله E É um aqui, convidado especial de Deus, né? exatamente, é um Ele convidado. aceita, ele está cumprindo كأنه aquele هو convite. هناك قدر يلبي نداء. يلبي É isso mesmo. هي ضيف مو الله. هناك مكان الإحرام Aí, هو بيته لما na verdade, مدينته، quando ele chega, كان بالبرازيل بالأرجنتين بالتشيلي وين Ásia, África. كل الدنيا تبدأ الملائكة na تستغفر verdade, desde o momento que ele sai da sua casa, Sim. que os anjos Estão- começam a registrar as recompensas para aquele peregrino. Não quando ele chegar em Medina ou em Meca. A intenção já. A começa, intenção, nia que é, أحسنت com certeza. يبدأ سبحان الله تبدأ الملائكة تستغفر Ver como é ليش؟ que لأنه Deus, راح يلبي الله já que ele tem a intenção, قاعد يهيئ الشنطة já que ele teve Ele essa manapsa, condição, enquanto ele está arrumando a mala, enquanto ele está arrumando a roupa, fazendo as comprinhas do Hajj, né, para ir para Meca, Sim. ele já está sendo rodeado pelos Pelos anjos. anjos. Exatamente. هاي الأشياء الثلاثة Portanto, essas 3 coisas النية transformam uma pessoa normal E um peregrino. num estado de peregrinação. ولبس ثوب طبعا للرجال Para os homens. النساء تبقى على Para as mulheres, Tem outras não. يجوز لها são as mesmas regras, mas, no entanto, ela não precisa trocar de vestimenta. Ela pode continuar com a sua vestimenta. للرجال Isso somente para os homens. Sim. فالنية لازم يعقدها Então, a لابس intenção, ثوب الإحرام a intenção tem que ser exatamente nessa sequência. Trocar, tira a vestimenta, coloca a vestimenta do Ihram,
depois a intenção e depois talbiya. التلبية هاي الثالثة النقطة المهمة هي التلبية. يعني إذا كان لابس ثوب الإحرام ونوى ما لبى ما ينعقد الإحرام. Ou seja, as três coisas. Se ele, por exemplo, tiver a vestimenta do ihram, esquecer da intenção ou a da talbiya, não Pode adianta. anular a Anula. questão, sim. Tem que ser as três. سبحان na الله sequência. حتى في التلبية ينبغي أن تكون باللغة العربية E a الفصحى. talbiya, ela deve ser em árabe. Isso é uma regra. حتى بهاي يكون يتوحدون كل البشر. E isso, na verdade, é uma lição, porque Deus quer nos dar uma lição de união. Todos os peregrinos, de todas as nacionalidades do mundo, مثل ما devem fazer essa pronúncia em árabe, como a oração. Todos مثل rezam em ما كلهم árabe. لبسوا هذا Da mesma forma que todos vestiram a mesma vestimenta, وعقدوا النية. fizeram a intenção, التلبية هم a كذا. talbiya é a mesma coisa. المفروض يعرف معناها. O ideal, بلغته هو. ele tem que saber o significado da talbiya. O que significa talbiya? لما قاعد يقول لبيك اللهم Quando ele está لبيك. falando labbaik Allahumma labbaik, ele tem que Brasília entender o conhece que é isso. Sim. الأرجنتيني. O argentino, o brasileiro, americano, todos têm que saber. كلهم يكونوا يعرفون. Devem entender. لما يقول هالشكل راح تحرم عليه مجموعة أشياء. A partir do momento que ele fazer essas três questões naquele ponto da cidade, então ele começa a ser restringido por algumas coisas. Ele não pode fazer essas algumas coisas. هي هاي الملابس اللي قلناها لما لبسها يسموها ملابس الإحرام. ملابس الإحرام يعني مجموعة أشياء سوف تحرم عليه. لما A própria vestimenta do ihram, quando ele coloca, o que significa ihram? Ihram significa proibição. يعني دخل بغير. De alguma outra maneira tem esse significado. Tem também o significado de algo santo. No entanto, também tem o significado de proibição. Ou seja, existe uma lista de coisas, de regras, de práticas que não devem ser praticadas. Por exemplo, مجموعة أشياء تحرم عليه. مثل منها الصيد. uma delas مش هو لابس إحرام يروح يصيد. Uma delas é a caça. Ele não pode estar naquela vestimenta e sair caçando. Caçando um animal. Que seja. مجامعة النساء. Relações sexuais. تقبيل النساء. Beijar لمس النساء. a esposa, tocar na esposa. النظر بالمرآة. Olhar para a si mesmo no espelho. الاستمناء. Masturbação. عقد النكاح. Casamento. التكحل. Maquiagem, Sim. sabe? A pessoa colocar alguns... como é que fala aqui? É o negócio que coloca nos silos, né? Aquele negócio... Sim, rímel. Isso. الكذب. Mentira. كذب خدامة. Mentira, na verdade, é proibido sempre. Todo sempre, não Sempre. só nesse. فسوق تسمى بالفسوق يعني. فسوق يعني كل كلام يستقبح. Fusur seria, além da mentira, qualquer fala que seja incorreta. Uma outra coisa também que é proibido durante esse período é mujadala, que é discussão. Uma simples discussão se torna proibido. Maquiagem ou, de repente, usar ornamento. Isso. Existe uma lista, além dessas, são mais de 25 coisas que são proibidas sobre o peregrino. E o Hajj tem que ficar muito atento a si mesmo. Não pode entrar em discussão, não pode falar palavrão, não pode perder a paciência. Não pode não pode matar uma simples mosquito. Mosca, até mesmo um simples mosquitinho, alguma coisa, não pode matar. Existem muitas coisas. Entre elas, por exemplo, ficar usando
um cobertor móvel, Um chapéu que seja, uma Isso, sombra, uma algo que viesse sombra, trazer isso. إخراج conforto, الدم né? من البدن Extrair, يحك مثلا حك extração de كل sangue, شوي. ficar coçando muito, sabe? Sim. É, Dente, que não seja. pode, não إذا pode. شوية يحك هناي على كيفك. Tem que coçar devagar. هدوء. Ficar coçando assim devagar. Não pode coçar muito forte, porque se ficar vermelho, Ferida, assim. fica وكثير é من proibido. الأشياء كثير من Tem, الأشياء tem uma lista enorme, Nossa. né? شنو الهدف من لذلك هذن الأشياء يعني حتى يبقى A pessoa هذا pode الإنسان. perguntar qual que é o significado disso. Não pode nem coçar aqui, não pode discutir. Qual que é? Posso fazer um comentário? Claro, claro. Exemplo. يعني هاي يريد الهوامش يريد يحكي فتشي. بلي. Às vezes, o exemplo, somos convidados numa autoridade Sim. diplomática num país. Gol- Tem ده- regras, أعطي مثال. né? مثل ما واحد مثلا يروح يزور فد شخصية كلش مهمة، أكو قوانين. أحسن. Né? Às vezes você não pode tocar naquela autoridade. مثلا يقولون لما تروحون تزورون ذيك الشخصية أنت ما يصير مثلا يعني ما يصير تقيس هذا ما يصير تسلم عليه تقيسه مثلا يعني Cada autoridade tem a sua كل diplomacia. شخصية أكو de بروتوكولات معينة. E perante a Deus, وقدام claro الله que nós temos muitas, que nós طبعاً. estamos convidados de Allah subhanahu wa ta'ala. احنا ضيوف الله. عندنا هاي الحالة حتى في الصلاة. Isso, الإنسان essas questões que o senhor mencionou, a gente deve seguir até mesmo durante a oração. Mashallah. Imagina a gente na frente da presença do Criador Sim, e não seguir regras. Tem que ter يوضع regras. الإنسان يصلي Quando a أمام pessoa مو fica حلو هيك يسوي perante Deus, يلبس rezando, الملابس não pode ficar é, coçando, se Claro. mexendo, sim. falando de qualquer ينزع jeito. بلوز يلبس Ainda mais nesse dia tão especial como o Hajj, né? Exatamente. Isso durante a oração geral. Sim. geral. Imagina então durante o Hajj. يقول إذا بالصلاة فشلون الحج؟ الحج بعد أكثر. O Hajj é mais ainda. Sim. بدي امتحان حقيقة. É um teste. حقيقة. É um teste. يعني- Verdadeiramente é um يعني teste. الإنسان يعيش حالة من حالات يوم القيامة. É, na verdade, يوم البعث é um الأكبر. uma pequena simulação, demonstração do dia do juízo final. Final. يوم القيامة. É o dia do juízo final. يوم القيامة الإنسان يقدر يباوع بالمراية. No dia do juízo final, a pessoa pode olhar no espelho, pode Sim. usar. É, Pode uma maquiagem. É, não. Um simples perfume se torna proibido no Hajj. حتى العطور هم كذا بالمناسبة العطور هم كذلك Não, تحرم على الحج. فلذلك الحج قلنا يبدأ بالتلبية. Então o Hajj começa com a talbiya لما يذهب إلى بيت الله الحرام e termina مجموعة أشياء يعملها. depois de uma série de práticas na casa sagrada de Deus, Então, tawaf. tá bom. أول ما يوصل A بيت primeira الله coisa الحرام que ele faz quando ele chegar المسافة em تقريباً casa, بين na casa sagrada de Deus, المسافة بين المدينة إلى مكة حوالي تقريبا أقل من 500 كيلو. a distância entre Medina e Meca é mais ou menos 500 quilômetros, menos. هاي الأشياء اللي قلناها. E durante essa viagem ele tem que ficar atento, não pode هاي تبقى وياه fazer essas إلى أن coisas. يوصل لمكة. Ele tem que chegar em Meca sem fazer nada disso. هناك من يوصل إلى بيت الله الحرام. E se fizer? يسوي repente. هناك بيت الله. على ساعة سواها هذا الشغلات سوى فد شغلة عادة شو يصير؟ ناسي ما يدري إلى أحكام. Cada coisa tem suas regras. Se de repente ele se olhar no espelho, تصير هي كويس. acontece. Sim. A pessoa às vezes esquece, se distrai. يعني ما يدري يعرف أطلع من وراي قاعد يشوف. Às vezes ele está andando ali, tem um espelho, ele começa a arrumar o cabelo no espelho e tal. متعود. Ele já está acostumado, né? Imagina. Uma coisa do dia a dia. لا ما ناسي. Para cada situação tem suas regras. فمن يوصل إلى بيت الله الحرام Quando ele chega em Meca, depois dessa viagem, طبعا يستحب بالطريق هذا حوالي 500 كيلو متر. durante o percurso até يستحب Meca, بين فترة é recomendado مرة que ثانية ele لبيك الله. faça novamente يستحب تكرارها عدة a recitação da talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Ele fala isso toda hora. لبيك أنا جايك يا رب. Ó Deus, estou vindo, ó Deus, estou vindo a teu chamado, estou atendendo o teu chamado, اللهم pedindo اغفر perdão a لي. Deus, اللهم اغفر لي. glorificando a Deus, recordando a Deus. É um momento
momento glorioso, máximo, sim. né, da devoção Da do devoção homem do- perante. وصلنا إلى بيت Está الله indo, الحرام. né, como se tivesse até هناك Deus. مسجد كبير جدا يسع Chegou em ملايين Meca. A Casa Sagrada de Deus, ela se localiza dentro de um complexo enorme Sim. na Meca. Uma أكو grande عندنا mesquita. مسجد بيت الله الحرام المسجد A gente وأكو عندنا tem, الكعبة. a gente tem duas coisas, a mesquita, o espaço complexo, e também temos a Kaaba. الكعبة غير المسجد. A Kaaba não é a mesquita. الشيء اللي بالكعبة موجود، احنا الآن كل المسلمين بالعالم كلهم يصلون اتجاه واحد. Todos os muçulmanos do mundo rezam na direção da Direção da Kaaba. Kaaba. لكن في الكعبة يشوف الناس تصلي من هناك قدام على الكعبة. Mas o interessante é que quanto mais você chega perto da Kaaba, هذا الشيء اللي يشوفه هناك ما يشوفه بغير مكان. uma cena que você não virá em nenhum lugar do mundo. Tem Todos muçulmanos estão- rezando na sua frente, na lateral. Pontos singulares, né? Todos na Exatamente, mesma. todos rezando mesma- para o يعني mesmo ponto. قدامك واحد قاعد يصلي. E de repente, do outro Hoje. lado, tem uma pessoa rezando na sua frente, né? Para sua direção, né? وهكذا مثلا احنا الان احنا قد يكون خلينا نقول هيك نفترض Vamos supor que essa نقول هاي caneca الكعبة. é a Kaaba. الان احنا البشر اللي بالكره الارضيه انا الان منا اصلي. Eu estou rezando por aqui, você por aqui, você por هذا aqui. منا يصلي. كلنا كل البشريه Toda a humanidade reza nessa direção, os muçulmanos, no caso. فيها عبره عظيمه Isso جدا. tem um grande significado, importante. Tem um significado muito importante. شنو المهم فيها؟ Qual que é a الله importância? يقول أأرباب متفرقون خير Então, أم الله الواحد القهار. Deus diz no Alcorão, é a diversidade كل das واحد عنده divindades اتجاه. que vale mais ou apenas a única divindade de Deus. Isso está no Alcorão, é um versículo que ele faz um questionamento para o homem, pelo menos refletir. Será que não é melhor uma única divindade do que várias? فلذلك شوف Exatamente, que الإسلام seria o politeísmo. لما يرفع شعار الناس سواسية كإسلام. Por isso, irmão, quando o Islã levanta o lema de que a questão da igualdade, que todos são iguais, como os dentes de um pente, né, como dizem os ditos, ele não apenas fica em lemas, مو بس يحكي. Na prática. ele pratica. وفعلا E realmente o Hajj é a maior demonstração de igualdade. O resumo do Hajj é isso. خلاصتها أن الناس كلهم يلتجئون إلى الله. Todos estão em direção a Deus. يتوجهون إلى الله. Todos estão em direção a Ele. شوف الله شو يقول ولله على الناس O que Deus مو على fala? المسلمين. Deus determinou o Hajj para as pessoas, não aos muçulmanos. ولا فقط لطاعة As pessoas. Lillahi ala nas, todas as pessoas. المفروض كل الناس Isso, na verdade, باعتبارهم مخلوقين é uma لله indireta سبحانه. عبيد لله de que toda a humanidade, sendo criaturas de Deus, يعبدون الله. devem adorar apenas a Deus, o único. هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل Estes يشرفوا que بالإسلام praticaram esta prática, a peregrinação, que هداية se منهم. tornaram muçulmanos ou nasceram muçulmanos e conseguiram realizar essa prática, essas foram honradas, né? احنا من هذا المكان Foram elevadas. ندعو. E hoje, ندعو الناس غير مسلمين neste momento, أن neste يتعرفوا programa, على الإسلام. gostaria de fazer um chamado para todas as pessoas que conheçam o Islã, que estudem o Islã, نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى que entendam خالقنا quem é موجدنا o criador deste universo. É o Razaqna. nosso criador, é o nosso enriquecedor, é o nosso protetor. يعني عظمة الله سبحانه A grandeza de Deus, للناس كلها. é para خيرات toda a الله humanidade. للناس كلها. A bênção de Deus é para toda a humanidade. الله يستحق هاي العبادة. A proteção de Deus é para toda a humanidade. Por isso, ele merece a nossa adoração. Ele, na verdade, não é que ele merece, nós temos o dever de adorá-lo.
الآن إذا إنسان رئيس وزير أي إنسان عنده مسؤولية يحسن للناس يطعم Hoje, للناس يرزق imagina um الناس presidente, كل الناس تحبه. uma autoridade grande, só fazendo bem para as pessoas, só fazendo bem, كلهم يحبون. ajudando. As pessoas começam a adorar essa pessoa, gostar dessa pessoa, não adorar no sentido de adoração, gostar dessa pessoa. اللي ما يحبه Quem não gosta اللي ما dele, يحب المحسن quem não gosta do benfeitor, هذا عنده مرض. ele tem um problema. Ele Mas- tem um problema dentro dele. كيف الله Então imagina Deus. Imagina Deus que é a fonte de toda a bênção, de الله todas اللي as coisas أصلا boas. أوجدنا من العدم إحنا ما Deus كنا que الله. nos trouxe a este mundo, Deus que nos criou, Conhece a nossa essência. nos criou do nada. Nós não existíamos. Ele nos fez existir. اللي أوجدني مو أبويا. O que me أبويا fez كان exi- السبب. O que me fez existir, a minha existência, não é, o meu pai e a minha mãe, né? Eles foram meios. وايا ناس عندهم أب Mas a وأم existência موجودين متزوجين وما عندهم. tem muitos filhos, tem muitos casais, por exemplo, que não têm filhos. Uhum. Então, os pais, a gente entende que são meios. Quem traz o ser humano ao mundo, não são as. É a permissão de Allah. É subhanahu wa Allah. ولذلك الله يستحق Portanto, العبادة. Deus, ele أن نعشق merece. أن نحبه. Ele merece. Esse respeito e Esse respeito. الله يريد الخير للناس. Merece não por ter ما يفرق feito بين هذا algo que precisa disso. Merece no sentido de que ele é digno de ser adorado. وصلنا إلى بيت الله الحرام. Voltando ao Hajj. وصلنا إلى Chegamos na casa sagrada de Deus. مكة هي المدينة هي المكان A اللي موجودة Meca, فيه o que المسجد. significa Meca? É bom também a gente explicar مجموعة isso. جبال. Meca é a cidade. Sim. Meca é a cidade سبحان inteira. الله يعني É a cidade onde o الله profeta خلق Muhammad يعني nasceu. الله أوجد الكعبة في مكان بين جبال E ali é uma região صخور. مو منطقة منتزهة praticamente منتزهات Era desértica. deserta. فيها أشجار. Deus, você vê como é que é o teste. Deus testa as pessoas. Na dificuldade, Na há dificuldade. há facilidade. No, né? Meca não tem um clima bom, Sim. calor. E frio à noite. Não tem árvores, não tem regiões assim verdes para a Não é pessoa. cômodo. Não é cômodo. Muito pelo contrário, é Sim, é acaba- incômodo. حتى الناس Porque é cheia Mas é essa presença de Deus, creio que يقول traz هو essa هذا paz. نفس امتحان هو كأنه. هذا نفسه ليش الإمام علي قال إنه ليمتحن تواضعا. Por que o Imam Ali disse o Hajj foi determinado para testar vossa humildade? صخور مجموعة صخور. Imagina, a Meca está realmente no meio de um Banana, deserto, Sim. no meio de Jadda rodeado por Binaa. montanhas pedrificadas, quentes. إبراهيم Abraão construiu no meio, Ismael, no meio desse deserto, ergueu no meio desse deserto. Os fluidos das águas, não, Ragi? Sim, sim, Os fluidos também. das águas de Zanzão? sim, إسماعيل؟ يقول بس اكو بيها بركه هذا الارض هو هذا بيها بركه ومن جملتها زمزم. Que a essência da vida seria água. Então, algo que يقول كانه هيك فجر من هاي الصخور ومن هاي الاماكن هذا الماء اللي هو حياه. لحد الآن E com certeza isso que você mencionou, ele tem um grande significado, porque no meio desse deserto, no meio desse nada, no meio de tudo pedrificado, من morto, زمن إبراهيم Deus abençoou aquele ponto com a fonte fonte de Zanzã que existe até o momento de hoje. Nossa. Mais milhares de anos. Sim, sim. milhares de É anos. mencionado na Bíblia também. يقول حتى بالإنجيل همات موجودة زمزم. 5,000 سنة Já تقريبا tem há mais 5, 6 mil anos que existe essa Existe. زمن fonte, إبراهيم لحد desde Abraão até لحد agora. الآن E هذا até este momento, زمزم يعني تفجر. Zamzam, o que significa? Fluir, fluindo. هذا فيه بركة. Existe uma bênção direta de Deus nessa água, nessa fonte. على كل كم حال مليون نفر تقريبا مشاربين من هذا؟ Imagina, irmão, imagina. من ذاك الزمن Desde o momento que essa água começou a fluir debaixo مليارات dos مو pés ملايين. do Ismael
até o nosso momento. Imagina quantas pessoas Se já beneficiaram se dessa beneficiaram, já fonte. tomaram água Nossa. dessa fonte. هاي مو آية، هاي Não vou من dizer آية milhões, مو آية não من vou آيات dizer الله. milhões, são bilhões São de pessoas. Isso por si centenas de só, مو بس يشربون isso por si só não é um ياخذون milagre. وياهم هم Sim. E eles não tomam apenas lá, sabia? Sim. Eles tomam e levam junto. Cada peregrino leva uma garrafa junto de água para o seu كل حاجة destino. يجيب وياهم. Para ir tomando. Leva Bate, junto, né? exatamente. يعني فشي حقيقة آية من É um milagre, Nossa. é um milagre. يعني إنسان. أنا قبل سنين رحت من هون أخذنا مجموعة حجاج. Eu lembro من que كانوا há anos برازيليين. atrás nós fomos para o Hajj, Nossa. صعدنا فوق بالسطح. subimos lá em مجموعة cima. حجاج برازيليين. A gente tinha alguns irmãos brasileiros, né? والله شفت مجموعة من البرازيليين كانوا يبكون. Eu vi alguns irmãos brasileiros chorando. Chora sozinho. Sim. قالوا وش قد احنا الآن قاعد نشوف هاي الكرة الأرضية. هي الناس هيك تفتر. Eles viram aquela cena das pessoas fazendo o tawaf em volta da Kaaba. من زمن بنائها لحد الآن. Desde a época da إيش قد sua طلعت construção, أديان وإيش قد طلعت ما أدري كذا. quantas طرق dezenas معينة. de doutrinas e religiões e filosofias foram criadas pelo homem na كلها Terra, راحت. e quantas delas já se extinguiram, já não existem mais, acabaram. Enquanto isso, a fé em Deus e a doutrina em Deus permanece e está lá, voltando à essência, né? voltando à واحد essência. من عندهم قال لي أنا أشعر فشي هيك دخل بنفسي. Deles falou assim para mim: eu sinto uma força assim dentro de mim, uma determinação tão forte dentro de mim, uma fé. قلت له بذيك اللحظة اللي تشعر بها أنه أنت صرت في قشعريرة. Eu disse para ele que, olha, nesse exato momento que você está sentindo esse poder, essa força, essa presença de Deus, peça para ele que ele te coloque ainda, continue nesse caminho firme, se Deus quiser. Voltando ao assunto, né? É tanta coisa, né, que a gente vai... Costumo falar, Sheikh Talib é um baú das preciosidades. أنا دائما أقول أن الشيخ طالب هو صندوق من ثروة كنز. Quando a gente chega para Meca, eles começam a fazer as voltas em volta da Kaaba. O que significa este tawaf? Qual que é o significado? E são 7 voltas. 7 voltas, né? Anti-horário. Os dias são 7, 7 céus, certo? Sim. Os continentes dizem que são 7, né? Parece que existe um mistério que rodeia o número 7. Não é 8 e não é 6, são 7. 7 voltas completas. Deus quer 7 voltas. Ele não quer mais. Não. E não é o que eu acho. Eu gosto só 6. Eu quero. Por que 7? Se eu quiser fazer mais, tudo bem. Mas eu tenho que fazer os 7 com a intenção de Deus. E esse exato ponto é uma adoração a Deus. É uma lição para o homem que o homem deve adorar a Deus da forma que Deus determinar, não da forma que ele queira. Ele quer que a gente o adore da forma que ele ordene, que ele nos diga, e não da forma que a gente inventa. Sim. Isso é uma coisa muito clara, né? E isso, por si só, já é uma lição de entrega, de você se entregar a Deus. Quando a pessoa dá essas voltas também, não é de qualquer jeito sair andando assim. Tem certas regras, o seu lado esquerdo tem que estar para o lado da Kaaba,
يستحب من بعد ما يخلص الكعبة هاي 7 أشواط Depois de terminar as 7 voltas, يجي يقبل recomenda-se que ele في beije مكان يسمى بالحجر a pedra الأسود. negra, né? Essa pedra negra também é um Muito histórica, não? mistério, Sim, né? é. تاريخية هاي هاي قطعة من الجنة Dizem que é um pedaço do paraíso. Essa pedra negra dizem que é um هبط pedaço do بها paraíso. الملائكة Os anjos trouxeram Trouxeram, essa ah. pedra يقال para بأنه Deus, آدم para لما a خرج من terra. الجنة Dizem que o Adão, quando saiu, quando foi expulso, né, do قال له paraíso, إلهي أنا أريد منك ele شيء pediu تعطيني para Deus حتى حينما que lhe أشتاق إلى desse الجنة alguma أشمه. coisa que pudesse, Representar o paraíso. enfim, quando ele sentisse saudades, Pudesse recordar. pudesse se recordar, né? Sim. هذا الحجر E يقال esta بأنهم pedra, فحصوه dizem que eles شافوا فيه fizeram العجائب والغرائب. alguns testes, né? Os cientistas pegaram fragmentos dessa pedra e fizeram análises, né? Sim, هذا يستحب الإنسان geológicas. يقبله وياخذ Dizem تحية que ويسلم عليه. dizem, né, estudos que acharam Pirâmides mistérios, que não tem. coisas que não existem em E hoje nenhuma não- outra pedra. Já é um outro assunto esse. Sim. هذا É recomendado que depois do tawaf يسجل essa pedra seja بعد الطواف beijada. يسجل هذا الحجر الأسود يسجل 100,000 ومئات الآلاف من الأسماء يسجل. Dizem que essa pedra ela registra o nome de todos os peregrinos que fazem a Essa peregrinação. peregrinação. صحيح Exatamente. أنه هو حجر Tá certo que ele é uma لكنه pedra, حي. Sim. só que ela possui vida. يسجل أسماء الحجاج. Ele anota o nome dos peregrinos. لذلك يستحب ياخذ Por isso حتى لو que من بعيد. os muçulmanos, os peregrinos, quando chegam perto da pedra, eles levantam a mão e saúdam essa pedra. شوف كأنه يشوف. É como se ela existisse, como se ela fosse alguma criatura. الحجاج يطوفون حول هذه الكعبة. Então, os peregrinos fazem um قلنا- tawaf em volta da Kaaba. وهذا يأكدها الإنسان المسلم أنه أنا أتبع أتبع É uma الله. forma de afirmar, é uma forma de afirmação do fiel de que eu sigo o único Deus. الله. Deus é único. عبادتي Minha أعمالي، adoração, سياستي، minhas práticas, minha اقتصادي، política, minha economia, كل أشياء tudo كلها isso eu أخذها extraio من ربي. exatamente deste Deus. احنا الآن نشوف كثير من الحجاج Vocês estão vendo? ما يعرفون هذا المعنى. Infelizmente, muitos peregrinos vão até a Kaaba fazer estas peregrinações. No entanto, eles não meditam, não pensam ما عندهم pensam هذا الوعي. nestas questões. Eles não têm este entendimento, esta consciência sobre estas يعني يعمل coisas. أشياء. Ele faz a يعمل peregrinação, ele أشياء pratica. تتنافى مع No الطواف entanto, اللي طاف. ele ainda não entende isso e às vezes alguns peregrinos fazem muito pior. Eles fazem coisas que são contrárias a este significado do Hajj. يعني الله سبحانه وتعالى مو فقط نصلي له. Deus, irmão, وإنما ele não ناخذ- quer que a gente reze para ele só. ناخذ سياستنا من Ele عنده. quer que nós sejamos bons políticos Boas criaturas. de acordo نخاف com منه فقط de لا نخاف acordo من com أحد غيره. o que ele determinar. Que nós tememos ele, não tememos outro. Sim. Que sejamos justos, que sejamos bons economistas, exemplos, né? exemplos. Não. هذا معنى هذا O الطواف. significado do tawaf é isso. يأكدها الإنسان O ser humano a coloca em prática. عملياً perfeição. A يأكدها perfeição. أنه أنا Exatamente. تابع لك. أنا عبد لك. Ele determina, ele fala para Deus que eu sou seu seguidor, que eu sirvo você, que eu Uai, estou aqui para sim. segui-lo. كثير مستحب Muito عند é الطواف recomendado que كثير durante كثير o مستحب. tawaf أن الإنسان لا يلتهي. o ser humano شوف هذا não طواف، fica Conversas frívolas. distraído يسولف aqui, من أسرار ali, الدنيا. Sim. fica falando coisas
com seu Voltado colega, naquela exata- voltados. Não pode. مو حلو Não é legal, não é bom. شلون شغلك شلون التجاره Por exemplo, e aí, como é que estão os negócios? Como é que está o trabalho, né? A bolsa de valores subiu, A baixou, bolsa de o dólar valor, aumentou. Não, الأسهم صعدة الأسهم نزلة. não. لكن العمله صعدت العمله O نزلت. dólar subiu, o dólar caiu. مو Não Ali é uma conexão, né? Ali é a tranquilidade. أئمتنا علمونا أوصياء رسول الله علمونا كيف نقضي هذه الأشواط لأنه Os nossos مع ملايين queridos البشر. imãs Ahlul Bayt nos ensinaram alguns Condutas, algumas regras. algumas orações, algumas súplicas, e para a gente poder percorrer esse percurso, essa prática da melhor maneira. كل شوط هو الشوط كيف يبدأ نقول هذا الحجر الأسود من الحجر إلى الحجر يسمى شوط هذا أكو دعاء من الحجر Cada volta Uma começa com a pedra e depois termina no mesmo lugar, a pedra negra. Sim. Cada um Doá. quando você termina um círculo, Você faz um tem um doá. وهذا O outro يفيد também doá. Outro doá. O outro também doá. 7 أدعية São 7 doá. وذن يفيدنا حتى ما يشتبه أولا بالطواف كم شوط صار والشيء الثاني ما يظل ساكت. Primeiro que distrai ele, para ele não ficar pensando em coisas Exatamente, mundanas. sim. Ele está lá fazendo doá, é recomendado e deixa ele conectado com com Deus. aquela. Né? بعد ما يخلص الطواف Terminando o tawaf, يروح يصلي ele vai rezar. يذهب إلى الصلاة Ele faz uma oração بعد الطواف exatamente depois do tawaf. وين يصلي خلف Onde ele مقام tem que إبراهيم. rezar? Ele tem que rezar atrás de um ponto chamado Maqam Ibrahim, que é uma pedra onde o profeta Abraão Abraão colocou o subiu alicerce. Não. أحسنت. e reergueu a capa. يصلي Essa هناك. pedra existe ainda, صلاة. está lá protegida, Sahiha. né? Sim. Atrás dessa pedra. Essa- طبعا لما يطوف هاي نسينا نقولها ما يصير عنده يكون طاهر Uma coisa muito importante que nós esquecemos هذا de نسينا citar é que durante o tawaf ele tem que continuar em wudu, pureza. طاهر Ele tem que estar puro, porque ele está praticando uma adoração. Um caso muito específico, nós temos muitas seguidoras, caso das mulheres, né, elas estando menstruadas. Tem يقول umas إذا regras. مثلا المرأة في عدتها في ذيك الأيام شلونها؟ هيك ما تطوف Essa mulher, ela tem que esperar. تسبير Espera Mata- terminar Sim. os dias e depois ela pratica isso. Perfeito. Tem toda إذا uma. عندها É. وقت Sim. تنتظر Se ela tiver tempo, ما عندها وقت توكل أحد se ela tiver tempo ما يصير para, ela nem pode entrar, até mesmo o homem que Sim. está no estado de janaba, Sim. até الرجل اللي até mesmo o homem que está no estado de لازم janaba طهارة não pode entrar na casa santa, Sim. na mesquita. Claro. A mulher e o homem devem estar totalmente Purificados. puros para entrarem. يعني باطل إذا يطوف يكمل الأشواط Quando eu digo não بشكل podem, صحيح، é que se وما eles متوضي، fizerem, مو على طهارة é inválido. Não tem os benefícios que teriam caso. Não vai ser como se ela não tivesse feito, muito pelo contrário. Ela praticou um ato ilícito, um pecado. يشبه إلى حد Porque ما durante الصلاة a sua impureza entrou Num lugar no santo. Satan Haram, هو الواحد المجنب أو شو لا اسمه. يعني حتى تفوت. في الأثناء ما يصير يطلع ريح نعم. يطلع لا سمح الله إقرار من عنده يطلع كذا Não apenas o estado geral do homem, الصلاة mulher e homem deve estar totalmente puro. Durante Com wudu, o sim. tawaf tem que fazer o wudu. Sim. E não pode quebrar, romper essa pureza. Ou seja, soltar, por exemplo, gases, Sim. urina. يحافظ على طهارته Ele deve خلال هاي continuar الساعة. Purificada. purificado, exatamente. بعدها يصلي صلاة الطواف Depois ele faz a oração do tawaf, ركعتين 2 ruká, مثل صلاة الصبح como a oração da manhã. من بعد ما يخلص هذا يذهب Terminou, يصلي بين الصفا ele vai والمروة. para percorrer o percurso entre Safa e Marwa. São 2 montanhas Montanhas. próximas da Casa Sagrada,
onde a Agar percorreu, né? فيسعى بين الصفا Então, والمروة. também جبلين são صغيرين. duas pequenas montanhas. Montanhas. وهي مسألة رمزية. Também é uma coisa simbólica, né? كلها حقيقة الحج Na verdade, tudo que existe no Hajj أشياء رمزية. é لكن simbólico. جعلها الله سبحانه Só que وتعالى Deus a transformou em uma devoção. Deus a determinou que seja uma devoção. يقال بأن هاجر كانت تطلب Dizem que لولدها a Hagar, إسماعيل الماء. ela ficou correndo entre uma montanha Entre e uma a montanha outra e outra. para buscar água. Ela se esforçou, ela corria. هذا يعلمنا. Isso é uma lição para a gente, نسعى. que nós A devemos paciência que ela teve. a paciência e o esforço. O mais importante é o esforço. Nós temos que nos esforçar, temos que praticar e não ficar de braços cruzados. Correto. مع أنه قريبة من إبراهيم إسماعيل ابنها نبي. Ela era a esposa do Abraão, o profeta, Sim. o companheiro, o amigo de Deus. سعت. Ela era a mãe de Ismael, um dos profetas mais importantes. Mesmo assim, ela foi lá, se esforçou, persistente, trabalhou acreditando, e Deus para a trazer. recompensou, né? Deus a recompensou. والقرآن يقول وأن ليس للإنسان إلا O Corão diz, o ser humano só terá aquilo que lhe for, aquilo que ele se esforçar, né? تريد تكون عظيم عند الله. Se você deseja عند que الله، seja اسأل نفسك uma pessoa grandiosa perante Deus, você tem que perguntar a si mesmo o que você Faz para chegar a ser uma pessoa faz, para se exatamente. aproximar a Deus. تقربت إلى الله. O que você fez para Deus? Quanto você se esforçou para agradar a Buscar o Deus? conhecimento e agradar. Você ajudou as pessoas? في ناس جواع. Tem pessoas com famintas, tem nós órfãos, mu'minin. tem oprimidos, injustiçados. Você ajudou eles? في ناس قاعدين يذبحون. Tem pessoas que estão sendo degoladas, Sim, mortas, inclusive agora, hoje, Sim. في فلسطين. na Palestina. A Palestina, que é a causa central do mundo. Do mundo. A pessoa tem que أسوي لهم؟ pensar, o que eu Questionar essas posso questões. O que fazer? que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? اكتب ولا اكتب. اكتب بالصحف. Tem que se اكتب esforçar, بالمقالات. Sim. tanto com uma voz, com uma prática, com uma postagem, Apenas um pensamento já é algo. شنو اللي com uma تقدر تسوي؟ escrita. شنو اللي تقدر تسوي؟ Tudo que você conseguir fazer, faça. Se esforce, pratique, Desde que execute. alcance. تصور Faça. اطفالك قاعدين ينقتلوا. Imagine seus filhos sendo degolados na sua frente, mortos na sua É frente. isso que eu falo. يعني واحد حقيقة يبكي. É verdade, é uma situação realmente triste, essa situação da Palestina. Chora يعني com sangue, né? Isso. É um sofrimento. Opressão. Cadê o povo? Cadê o mundo? Cadê a nação? Cadê os povos? Cadê os da terra? povos? Onde estão as organizações? Sim. فلذلك شوف خلص السعي من بعد ما يخلص السعي بين الصف Depois de terminar سبعة a percorrer entre Safa e Marwa 7 vezes, يبدأ من الصفا ينتهي بالمروة. ele, يبدأ من مروة Safa e Marwa صفا seria como se fossem essas duas canecas, Safa e Marwa, também 7 vezes. Mas não é ida e volta, seria apenas uma vez até a Marwa e a segunda seria até Safa. أحسنت. E assim por diante. Completando. وهكذا ينتهي بالمروة. Começa na Safa e termina na Marwa. E depois de terminar, يخلص هذا السعي يقصر. quando ele termina, ele Ama. deve executar uma prática que é يشلع شيء من شعره يقص que من é شعره. tirar algo do seu corpo. Pode ser um cabelo, Raspar o cabelo. não é raspar, Não, só um pedacinho só. Homem, quando a primeira visita, não tem que cortar. Não, 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 não. depois. Isso é depois. depois. Isso é Depois. depois. Mais para frente. هاي يسموها العمرة عمرة التمتع. Isso é a primeira Cuidado, tudo isso que a gente falou agora é a primeira fase do Hajj. Primeira fase do Hajj. كأن الحج ينقسم قسمين. É como se o Hajj ele se divide em duas Umrat partes. Uma se chama Umrat al-Tamattu والقسم الثاني يسموه e حج a التمتع. segunda parte se chama Hajj al-Tamattu. هذا الحج خلوه على غير واحد. غير وقت غير
O Hajj Tamattu a gente vai falar nele em um outro programa, se Deus إن quiser. شاء الله. كل حديثنا هذا كان على العمرة. Tudo isso que a عمرة gente التمتع falou agora é Umrat Tamattu, التابعة لحج التمتع، que está ligada ao Hajj, Sim. فاللي بدينا فيها من مسجد الشجرة que começou lá em Medina, lembra? Sim. Lá na Mesquita da Árvore, Sim. com aquelas 3 مسجد práticas. الشجرة هناك Começou لبينا na لبيك Mesquita da اللهم Árvore, لبيك talbia, vestimos a الشعب. vestimenta, اجينا على بيت الله الحرام viemos طفنا até a ثلاثة casa ثلاثة، sagrada de Deus, صلينا صلاتنا، fizemos o tawaf, سعينا rezamos, بين fizemos الصفا o والمروة، percurso, قصرنا، انتهى. cortamos um هذا pouquinho العمل de الأول، cabelo الجزء ou الأول a انتهى. unha, الجزء الأول انتهى. acabou a primeira parte. سمي بالتمتع، يتمتع فيها الحاج إلى أيام يرتاح فيها. Foi chamado de tamattu porque depois de terminar, ele vai ter um momento. Tamattu significa descanso, prazer, Uma pausa, uma tranquilidade. pausa. ينزع ذيك repouso. الملابس اللي لبسها. Terminando, ele vai tirar aquelas vestimentas que ele tinha colocado. Sim. A partir do momento que ele cortou o cabelo ou tirou a unha, então ele أو يقص شعره أو يضرب. pode tirar aquela vestimenta, aquela roupa, e ele vive a vida normal. Sabe aquela lista de 25 itens que eram proibidos? Sim. Não pode olhar no espelho, não Sim, pode. sim. Nesse momento ele fica livre. Sim. أحسنت. هذا ينتهي، هذا عمرة التمتع. Aí termina Umrat Tamattu. خمس أعمال. 5 práticas do Umrat Tamattu, que é a primeira fase do Hajj. الحج يجينا بيوم الثامن من ذي الحجة. Aí ele espera يوم التاسع. até o 9º dia do mês de Dhul Hijjah ذا كان في أعمال para continuar a segunda fase do Hajj, que tem uma outra que são Dimensão. outra dimensão, inshallah, outras práticas. هذا خلاصة الحج. خلاصة O resumo do Hajj é خلاصة esse. الحج يبدأ بالعمرة. Começa يبدأ بالتلبية com a Talbiya em Medina لبيك اللهم لبيك، وينتهي بالبراءة من الشيطان. e termina com Araf. Mina. o apedrejamento Arafa. do demônio, do Shaitan, em Mina, Mina. que é um local perto de Meca. أماكن تعرض لها إبراهيم الشيطان، أراد يوسوس إلى، فهاي إحنا نذهب إلى رمي الجمار. Na segunda etapa do Hajj, existe um local onde o profeta Abraão foi seduzido pelo demônio a não matar, a não sacrificar seu filho. Como sabe a história, né? O profeta Abraão viu no sonho que estava sacrificando seu filho, e aí o Shaitan ele veio em 3 pontos seduzir o Abraão. Esses 3 pontos hoje possuem uma das práticas do Hajj é que o peregrino deve ir para esses 3 pontos e lançar 7 pedras. O peregrino tem que fazer isso por 3 dias consecutivos. Começando no 10º dia, 11º e o 12º. O 10º dia ele lança as pedras apenas em um dos demônios, uma das estruturas. Não é porque o Shaitan está lá. Sim. Ele representou algo numa história que Shay Hamad Ramzi. É tudo simbólico. Hoje em dia, por exemplo, acontecem manifestações, né? Na Europa, no mundo inteiro hoje, né? E eles jogam uma pedra sobre a embaixada, por exemplo, de um país, né? Ou de repente queimam a bandeira de um país, né? É uma coisa simbólica. Simbólico, claro. Não tem. O Hajj também é a mesma coisa. Só que o Hajj na verdade, não é apenas um aspecto simbólico, mas sim uma devoção.
determinada por Deus. يعني اللي ما يسويها Aquele que متعمد não حجه praticar dessa حجه maneira, مشكلة. a sua prática está inválida, o Hajj está inválido. المهم O أن mais الحج importante é que o يبدأ Hajj começa بالتلبية وينتهي com a بالبراءة talbia e termina com o وما apedrejamento بينهما de Shaitan. do طواف Shaitan. E سعي durante esse período tem várias práticas, muitas coisas que ele deve observar, etc. فلذلك الحج حجوا يقول الإمام زين العابدين حجوا واعتمروا تصحى أبدانكم تصحى أجسادكم O Imam Tata Al-Zayn Arzaq. al-Abidin dizia: peregrinem, façam a peregrinação e terão saúde. ويصلح إيمانكم A vossa إيمانكم fé será يقوى. aperfeiçoada, será fortalecida. يعني تبتعدون عن كفالة الناس الله سبحانه وتعالى Deus começa a cuidar de vocês. Vocês começarão a ser menos dependentes das pessoas. لا O Hajj é تحتاجون isso. إلى أحد O ser humano تحتاجون فقط الله هو يرزقكم não precisa. O ser humano não الدرهم precisa. الذي يصرفه الإنسان الحاج في بيت Um الله centavo الحرام que o homem الحج gasta الله no يعوضه عنه Hajj, Deus multiplica em 1000. فلذلك عندنا fora. بالأحاديث من أراد الدنيا فعليه بالحج Aqui tem várias narrativas que dizem: aquele que busca a vida, faça o Hajj. Aquele que busca a outra vida, faça o Hajj. من أراد الدنيا والآخرة Aquele que فعليه. quer essa vida e a outra vida, faça o Hajj. O Muitas Hajj, recompensas. muitas recompensas. قد بها É isso. فائدة صحيحة Tem muito بس هي benefício, فائدة tem muita والحمد لله tranquilidade, رب العالمين. dá muita الله paz. Graças a Deus estamos chegando mais um final do nosso podcast sem رحلة هذه censura. رحلة عظيمة Foi uma جميلة viagem, né? Foi uma Sim, viagem. muito lindo, de verdade. É uma explicação assim, né? حلوة عشان É توضيحاتكم. filosófica, né? Algo جانب فلسفي. específico da religião. هم عبادي شيء قليل من الناس يعرفوا مع E, الأسف. e nós, brasileiros e muitas outras pessoas têm dúvidas, né? Da questão do Hajj. عن سياحة Você vê, o Hajj é uma viagem É uma conexão, né? Com Espiritual. espiritual. ليشهد قرآن يقول ليشهدوا منافع لهم تتعرف على Imagina الناس durante o مسلمين. Hajj, quando a pessoa viaja, tá no Alcorão isso. Eu ia falar duas suras Esse benefício. importantes, né? Sim, sim. Que é a sura Al-Araf, né? Sim, Al-Araf. Araf, que tem essas passagens que tudo Sim. foi mencionado aqui. يشهدوا Sim. منافع لهم Tem E a muito. sura Al-Hajj também, يعني né? ماكو دين بالأديان. Não existe nenhuma religião no mundo الإنسان que o يصير peregrino, مسلم que o fiel, يصيرون عنده أصدقاء رفقاء إخوة مليار و500 مليون بنفس que ao se tornar seguidor daquela fé, imediatamente ele tem irmãos. Sim. 1 bilhão e كلهم إخوان mais de 500 milhões de irmãos. No mundo, né? No Em mundo vários inteiro, continentes. vários continentes. Uhum. E nessa É esse peregrinação, encontro. ele terá a oportunidade de conhecer alguns desses irmãos de outros países, de outras nações, de outras Etnias, regiões, assim, etnias, de todo o mundo irão pessoas. com a mesma finalidade, né? كلهم Receber aquele يذهبون chamado. لنفس Cumprir aquele الهدف chamado. كلهم أحسن حتى يلبون نداء الله سبحانه نداء وتعالى. الله. Com certeza. Com certeza. Mashallah, É eu- isso mesmo. Haj Nasser, eu gostaria de agradecer essa manhã brilhante estar com o nosso eminente religioso Sheikh Taleb, com esse diálogo muito importante com o Islã Sem Censura, podcast aqui em São Paulo. E estamos chegando ao final. Gostaria que o senhor quisesse dar algumas considerações, alguma mensagem para a comunidade. O Sheikh pudesse. Nós oramos para todos os brasileiros que conheçam essa religião, abracem este pensamento, entendam a filosofia islâmica vivam e acompanhem as notícias certas sobre os muçulmanos. O Islã é a religião do amor, da misericórdia, do diálogo, da irmandade. O Islã não é a religião da morte, da degola e das guerras. Isso que nós vemos vinculado ao Islã é muito longe daquilo que a perfeição que é o Islã. é o Islã de verdade. Alhamdulillah, graças a Deus.
Vamos agradecer a todos os nossos teleouvintes. Pedimos a você que está nos acompanhando possa curtir e compartilhar. Um salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh a todos. Salam, shukran, Haji, shukran, Sheikh. Deus abençoe a presença de vocês. الله يرزقنا وإياكم زيارة Salam Muhammad Que Ali. todos façamos juntos essa Inshallah. peregrinação.